Vamos abrir a palavra, irmãos, em Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, somos gratos por estarmos juntos como igreja do Senhor nessa noite. Somos gratos pela Tua palavra, Senhor, que temos a liberdade de abri-la. E agora, Senhor, nós pedimos socorro do Espírito Santo, que revela essa palavra aos nossos corações. E nós só podemos, Senhor, nos achegar diante do trono da graça, pela obra do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que realizou por cada um de nós lá na cruz, se entregando, levando cada um de nós à morte. E quando o Pai o ressuscitou, nós fomos ressuscitados em novidades de vida. Somos o Teu povo, Senhor. Por isso, nessa noite, reunido como igreja, nós pedimos o socorro do Senhor para a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Senhor, cada um de nós temos lutas no nosso interior. Por isso, nessa noite, traz luz a cada um de nós. Senhor, naquilo que temos dúvidas, Senhor, revela o Teu amor, o Teu propósito, o Teu querer. Senhor, descortina a Tua palavra para nós, porque nós temos crido, Senhor, que a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Por isso, vem socorrer a Tua igreja nessa noite e revelar um pouco mais da pessoa bendita do Teu Filho amado, Jesus Cristo, a nós. Por isso nós Te louvamos, Senhor, e nós Te agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Esse texto que nós lemos, é muito precioso nós poder olhar para ele, poder receber toda a plenitude de Cristo aqui para as nossas vidas, porque, irmãos, esse capítulo 4 de Efésios, ele começa descortinar para nós o que o Senhor requer de nós, né? Porque do capítulo 1 até o 3,
o Senhor vai trazer doutrinas. O Senhor vai mostrar para nós o propósito que Ele tem para cada um de nós. O Senhor vai trazer uma série de leis dEle e aquilo que Ele fez por cada um de nós. Mas quando Ele chega no capítulo 4, em diante, até o final, o Senhor vai levar nós para a prática, para ver se realmente aquilo que Ele falou, nós captamos, e nós vamos ter que ir para a escola, porque nós estamos matriculados na escola de Cristo, sabe? E nós precisamos então ir para essa prática, e tudo aquilo que nós recebemos do capítulo 1, 2 e 3, nós podemos botar em prática aqui, a partir do capítulo 4. A gente vai ver algumas coisas, e esse livro de Efésios, ele é muito precioso. Ele é um livro extraordinário para a nossa vida cristã, para o nosso desenvolvimento, do nosso viver aqui nesse mundo. Porque o Senhor tem chamado, irmãos. A gente começa a olhar no capítulo 1, né, desse livro tão precioso, aonde o Senhor já começa a descortinar para nós que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, tá? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí Ele vai mostrando para nós o propósito que Ele tem para cada um de nós, e mostrando para nós, se vocês ouviram a minha palavra e vocês creram nela, vocês foram batizados com o Espírito Santo, sabe? Com o meu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a partir desse momento, ele vai conduzir as nossas vidas. E no capítulo 2 ele mostra que nós estávamos mortos nos nossos pecados, e ele nos deu vida, né? E essa vida, então, foi pela graça do Senhor, não foi porque nós um dia almejamos e, hoje eu estou cansado de viver minha vida aqui, agora eu vou para o Senhor. Não, foi Ele quem nos deu vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Então aí ele fala que nós somos a feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que nós pudéssemos andar, né? E aí quando chega no capítulo 3, algo muito precioso no final do capítulo 3, ele fala assim, aqui no capítulo 10, no capítulo 3, no verso 10, ele fala assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito daquele que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe? Então há um propósito do Senhor ter nos chamado antes da fundação do mundo, ter se revelado a nós, ter dado o Espírito Santo quando nós cremos, né? Ter nos dado vida quando nós estávamos mortos, né? E quando ele chega aqui no capítulo 4, então, ele fala assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, né? Então, irmãos, nós fomos chamados para um objetivo, que é esse que o Senhor colocou aqui no capítulo, que nós lemos no capítulo 3, verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe, o Senhor quer que a igreja seja colocada numa vitrine cósmica, para que todos possam ver a misericórdia e a graça do Senhor, de pegar homens pecadores, né? Homens que não tinham condições nenhuma, e transformar essas vidas em santos, para que então essas vidas realmente possam expressar a vida de Cristo, né? E todo o trabalhar do Senhor, do Espírito Santo em nós, é revelar Cristo, é fazer com que nós sejamos semelhantes a Cristo, sabe? Então isso é muito precioso, mas esse rogo-vos, né? E aí nós precisamos entender que por que nós somos prisioneiros do Senhor, né? Nós precisamos entender que se nós somos prisioneiros dele, nós não temos como viver a nossa vida do jeito que nós queremos mais,
sabe? Então a gente tem visto hoje a vida cristã hoje tão misturada com o mundo, sabe? Nós precisamos compreender que nós somos um povo separado, nós somos um povo exclusivo. A gente começa a ver lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, dizendo assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, sabe? Então nós somos esses, sabe? E aí nós precisamos compreender como que eu devo viver essa vida de comunhão com esse Senhor maravilhoso, né? A palavra de Deus, ela tem a sua... quando o povo de Israel estavam peregrinando pelo deserto, então o Senhor começou a dar as leis para o povo, como que eles deveriam agir, sabe? Então nós precisamos compreender que algumas verdades dali, nós precisamos compreender, trazer para a nossa vida espiritual hoje, para que nós realmente possamos perceber como que é viver prisioneiro do Senhor, né? E um texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, não vamos desmarcar aqui, mas vamos para Êxodo capítulo de número 21. Como o Senhor estabeleceu a lei sobre os servos, sobre os escravos, sobre aqueles que eram escravos ali no povo, juntamente com o povo de Israel. Aqui em Êxodo capítulo 21, a partir do verso 1, a palavra vai nos falar assim, irmãos: são esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro. De graça, se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o Senhor lhe deu mulher, ela der luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Amém? Então, o que é ser escravo do Senhor? Em primeiro lugar, eu preciso ser voluntário. Não porque eu sou obrigado, porque eu amo o meu Senhor. Sabe, então aqui traz uma realidade muito preciosa para nós. Por que nós servimos o Senhor? Por que nós devemos deixar a nossa vida que nós estávamos tão acostumados e cremos no Senhor? Por que nós temos que mudar tudo a nossa vida para servir ao Senhor? Devemos fazer isso por amor, por aquilo que Ele fez por nós, porque Ele nos tirou do império das trevas. Nós estávamos destinados ao inferno e o Senhor então nos tirou daquela condição, né? Então hoje Ele nos deu vida. E como que nós devemos viver essa vida hoje? Aos pés do Senhor, dizendo: eu amo o meu Senhor. Sabe, quando nós temos essa conotação de amar o nosso Senhor, por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele é, sabe o que vai acontecer? Nós vamos poder rejeitar esse mundo. Nós vamos viver nesse mundo, vamos negociar nesse mundo, vamos criar nossos filhos nesse mundo, mas esse mundo não vai ter o nosso amor, porque o nosso amor é o nosso Senhor. Sabe, então nós precisamos compreender isso muito claro, porque o Senhor, Ele nos comprou de uma escravidão que nós não tínhamos condições de sair. Então Ele trouxe nós à luz, e hoje Ele diz assim: se você quiser,
Sabe? Veja só, o Senhor nos comprou e disse assim, agora, se você quiser vir, você tem que negar-se, né? Como escravo aqui, se o escravo ele tinha que sair, ele tinha que ir embora, a partir do 7º ano ele tinha que sair, né? Mas se ele quisesse permanecer escravo, ele seria escravo pela vida toda, nunca mais ele seria livre, porque ele deu aquele testemunho, dizendo, eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fogo, sabe? Então isso aconteceu conosco, irmãos, o Senhor nos comprou, e Ele diz, você quer me servir? Tome a sua cruz e siga-me. Sabe, isso é a marca daqueles que servem o Senhor, é a marca da cruz, né? A marca da cruz, tudo aquilo que é nosso, precisa passar pela cruz, né? Precisa passar pela cruz, porque, irmãos, cada coisa que nós temos, seja bens materiais, seja qualquer coisa que nós tiver aqui, se nós cremos no Senhor, e esse nosso negócio não passou pela cruz, vai ser problema para nós, sabe? Vai ser problema para nós, né? E a gente vê esse mundo correndo atrás de tantas riquezas hoje, né? Então, quando a gente ama o Senhor, a gente começa a dar valor para uma vida, porque a gente começa a perceber que o Senhor diz assim, que uma alma vale mais do que esse mundo inteiro, sabe? Então a gente vai olhar como que uma alma é preciosa para o Senhor, né? Então a gente vai poder servir o Senhor, dando testemunho para Ele, como escravos do Senhor, né? Como prisioneiro dele, né? E aí nós vamos poder perceber como eu devo andar, né? Então, voltando para o nosso texto de Efésios, a gente pode perceber quão precioso é essa palavra que traz aos nossos corações, para que nós possamos realmente ir aos pés do Senhor e perguntar para o Senhor, Senhor, e fazer uma autoanálise nosso, dizer, Senhor, eu tenho servido ao Senhor? Senhor, eu tenho sido escravo do Senhor? Senhor, os meus bens, a minha família, tudo aquilo que é meu, Senhor, tenho colocado diante do Senhor, para que isso não se torne em primeiro lugar na nossa vida, né? Porque o Senhor lá em Mateus, né, ele falou para os seus discípulos ali, para aquela multidão, né, dizendo assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir, tá? Porque a vida é mais do que o alimento, a vida é mais do que as vestes, né? Então ele dá vários exemplos ali, quando ele chega lá no verso 33, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então isso é muito precioso nós poder ver, irmãos, que nada pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Será que nós temos sido prisioneiros dele? Ou muitas vezes nós temos agido de forma que nós realmente vamos fazer aquilo que nós pensamos ou achamos melhor para nós, né? Nós temos que viver a vida sempre perguntando para o Senhor, Senhor, aonde o meu negócio que eu estou fazendo, o Senhor aprova? O Senhor pode ir junto comigo? Aonde eu vou no meu lazer, Senhor, será que nós podemos convidar o Senhor tranquilamente para Ele ir juntamente conosco, né? No nosso estudo, no nosso trabalho? Sabe que todas essas coisas nós temos condições de convidar o Senhor e Ele ir alegremente, sabe? Então é uma coisa que nós precisamos começar, por quê? Porque nós somos prisioneiros do Senhor. E nós devemos andar, aí o resto do texto aqui, né, diz que nós somos prisioneiros no Senhor e que devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados,
sabe? Nós fomos chamados pelo Senhor para expressar o caráter de Cristo nas nossas vidas, né? O caráter de Cristo. Então, como isso precisa ser algo muito, muito real e firme para nós, né? Porque os dias que nós estamos vivendo são dias desafiadores, são dias onde nós temos que olhar para as nossas vidas e fazermos muitas escolhas, e nós temos algo muito especial para nós. O mundo escolhe segundo a sua vontade, e nós não. Nós devemos escolher segundo aquilo que o Senhor tem para nós, né? Porque quando lá no tempo que o Senhor chamou Abraão para peregrinar pela terra, Abraão levou Ló junto, né? E os dois então peregrinaram juntos pelaquele deserto. Chegou um momento que o Senhor disse assim: não dá para vocês andar mais juntos, vocês vão ter que... Então o Senhor coloca ali, os pastores deles começaram a brigar porque eles tinham muito gado, e a terra já não dava para eles andarem junto. Então Abraão chega para Ló e diz: Ló, nós somos parentes, para que não haja briga entre nós, porque os nossos pastores já estão brigando. Para que não haja briga entre nós, vamos nos separar. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe, Ló. Então Ló, com muito gado, ele ergueu os olhos e viu a campina do Jordão, né? Ele olhou para aquelas campinas bem regadas, com muito pasto, e ali estava. Então ele olhou com os olhos naturais. Só que atrás das campinas estava Sodoma e Gomorra, uma cidade perversa, uma cidade de homens ímpios, e ele escolheu segundo os olhos dele, e ele foi armando as suas tendas até Sodoma. E quando que Abraão ali, ele sobe o monte, ele sobe para o alto, né? Que subir para o alto é você se aproximar do Senhor. Então você vai poder expressar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Agora nós não podemos escolher segundo o nosso desejo, a nossa vontade. Então por isso que, irmãos, como que nós estamos andando? Nós precisamos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, sabe? Então cada um de nós temos um chamado específico que o Senhor nos chamou. E a gente viu aqui no texto de Efésios 4, a partir do verso 7, ele fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, né? A cada um de nós, segundo o dom de Cristo, né? E aí ele concedeu, ali a partir do verso 11, ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora, por quê? Sabe? O Senhor levantou alguns homens dons ali com um objetivo, né? O verso 12 vai dizer assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a igreja tem um objetivo, né? O Senhor vai levantar alguns homens, mas com uma única condição: para aperfeiçoar a igreja, até que todos, e a palavra é tão preciosa, irmão, que ela diz até que todos cheguem à unidade, até que todos cheguem à plenitude de Cristo, até que todos conheçam a Cristo realmente como deve ser conhecido. Então, o objetivo que o Senhor nos chamou é para revelar Cristo em nós, para que Cristo seja plenamente formado em cada um de nós. E nesse caminhar, irmãos, nós vamos poder servir uns aos outros. Nós vamos poder depositar o nosso coração diante do Senhor para auxiliar as vidas que o Senhor tem colocado ao nosso lado, né?
Agora, por que isso tudo, né? O verso 14 vai falando assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, né? Então, quer dizer, tem um objetivo de Cristo ser formado em nós, para nós não nos misturar com esse mundo, para nós não ser levados, porque, irmãos, se há uma coisa que nós precisamos urgentemente, é voltar a estudar a palavra de Deus nas nossas casas, conhecer a palavra de Deus, para que aquelas pessoas que falam conosco, aquelas pessoas que têm a incumbência de pregar a palavra para nós poder compreender. Estão pregando a palavra viva, ou estão pregando doutrina de homens, né? Em muitas situações, irmãos, muitos lugares, a palavra de Deus está sendo esquecida. Lê-se um texto da palavra de Deus, e aí o homem começa a expor as suas ideias, e aí é uma tragédia, porque não gera vida. Só gera vida a palavra de Deus, irmãos, e se for pregado da forma com que o Espírito Santo quer, porque senão não vai gerar vida, porque mente de homem, vontade de homem não gera vida em nós, gera morte. Agora, quando a palavra ela é exposta da forma com que o Senhor quer, então por isso que a palavra diz, Cristo deve ser formado para que a igreja do Senhor não seja levada a todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, né? E como diz a palavra de Deus, que muitos estão mercadejando a palavra de Deus, estão fazendo negócio com a palavra de Deus, né? E se nós não tiver conhecimento de quem é o Senhor, do que o Senhor fez conosco, nós vamos entrar nessa, porque nós vamos entrar no oba-oba e nós vamos atrás de sinais, né? Sinais, nós vamos, nós vimos no último domingo, né? O sinal de Jonas, né? O povo chegava para o Senhor Jesus, mostra-nos um sinal, né? O religioso, ele gosta de sinal, mas o cristão, ele sabe que tem sinais. O Senhor e sua obra e os sinais seguem aqueles que creem no Senhor, né? Nós não temos que buscar sinais, nós temos que buscar a vida de Cristo, e com certeza os sinais virão atrás, porque os sinais é para a glória do Senhor. Quando nós colocamos o sinal na frente, é para a nossa glória, aí é tragédia. Por isso, irmãos, que aqui todos precisam chegar à unidade a perfeita varonilidade de Cristo, para que não mais sejamos levados, né? E aí o verso 15 vai ser: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, né? Então veja só como que nós somos edificados juntos, não separados. A igreja, nós devemos crescer em amor em Cristo, porque Ele é o cabeça, né? Agora nós precisamos saber que nós, bem ajustado, né? Qual que é qual que é a parte que o Senhor tem para que eu seja um cristão autêntico? Então eu vou poder servir o meu irmão, porque a palavra de Deus diz que nós, como um corpo físico, assim é o corpo de Cristo, aonde Cristo é o cabeça, né? Aonde Cristo governa, onde Cristo traz a revelação para cada um de nós, né? Então muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra já há anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? E nós ainda continuamos bebês espiritual.
Há algo de errado. Há algo de errado. É sinal que Cristo ainda não foi plenamente formado em nós, né? Então, como nós precisamos compreender, irmãos, que nós somos prisioneiros do Senhor e nós devemos andar de forma digna daquilo que o Senhor requer de nós, sabe? Então, isso é muito importante nós ver, né? Voltando aqui aí nós podemos olhar, nós vimos o verso 1, agora olha para o verso 2. Nós somos prisioneiros de Cristo e devemos andar da forma digna, né? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, tá? Então, irmãos, esses frutos aqui são frutos do Espírito, que a gente pode ver lá em Gálatas, né? Então, como é que nós podemos expressar os frutos do Espírito? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, sabe? Olha, volta aí em Gálatas, nós estamos aqui pertinho, volta um livro para trás aí, veja Gálatas capítulo 5, veja o que diz aqui no verso 13, nos falando assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros em amor, sabe? Para que nós não possamos, afinal de contas, hoje eu creio no Senhor, eu não vou mais para o inferno, está resolvido o meu problema, né? Agora eu posso viver a minha vida tranquilo, né? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos não viver do jeito que nós queremos, né? Mas nós devemos viver da forma pela qual nós fomos chamados, né? Agora veja só, a partir do verso 16: digo, pois, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, sabe? Então nós precisamos compreender uma coisa a partir do momento em que nós cremos, porque há muita dificuldade no meio cristão hoje, irmãos. Tem muitos irmãos que nasceram de novo e vivem uma briga dentro deles. Eu nasci de novo, eu creio que fui morto com Cristo, ressuscitei com Cristo, Cristo é a minha vida e agora eu continuo numa batalha dentro de mim, porque a carne e o Espírito, porque eu ganhei o Espírito vive dentro de mim, mas a carne, irmão, está querendo se impor, né? Aí quem que vai ganhar nessa batalha? Aquele que nós alimentarmos mais, sabe? Se nós nos alimentar da palavra, o Espírito prevalece. Agora, se nós vivermos pelos nossos próprios desejos, nós vamos rejeitar a palavra de Deus, e nós vamos viver da forma com que nós achamos melhor. Por isso que lá em Efésios, nós devemos andar da forma com que nós fomos chamados, né? Aí nós temos aqui uma lista das coisas da carne, né? Se nós queremos viver, né, pela carne, os nossos prazeres, nós vamos escolher, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui são, a partir do verso 22, os frutos do Espírito, né? Que fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência, né? Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja só, precioso isso, sabe? Então, nós ganhamos, quando cremos na obra de Cristo, ganhamos o Espírito Santo. O Espírito Santo, porque o nosso Espírito ganhou vida, né? Aí o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Mas agora, irmãos,
para nós andar, se nós andamos de modo digno, é sinal que nós estamos negando os nossos prazeres, nós estamos negando a vida da carne, e o que vai, e o Espírito então vai ter condições de nos encher com amor, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com fidelidade, né? Com mansidão, sabe? Então, como nós precisamos compreender essas verdades para que nós possamos andar em Espírito. E andar em Espírito, irmãos, é uma luta, só aos pés do Senhor, sabe? Só aos pés do Senhor. Porque, irmãos, o Senhor Jesus diz lá em Mateus 11, a gente tem repetido muito esse texto, mas penso que precisa repetir sim, para que isso seja uma realidade em nós, né? Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, né? Quando o Senhor Jesus diz assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas, né? Então, irmãos, quando ele fala assim, vinde a mim e tomem o meu jugo, né? Ali tem aquela conotação daquela canga, né? Que você bota em 2 bois ali para puxar a carroça, para arar o chão, para fazer trabalhos forçados, né? E tem essa conotação, aquele jugo só cabe 2, e um que está com o pescoço ali é o nosso Senhor Jesus. Agora, cada um de nós precisamos, quando nós tomamos a nossa cruz, nós colocamos o nosso pescoço juntamente com Cristo, e aí vamos caminhar com Ele. Ele vai nos ensinar, sabe? É nessa caminhada que nós vamos deixando os nossos prazeres de lado, para que então a vida de Cristo possa ser, aí Ele vai implantando, porque Ele é manso e Ele é humilde. Então Ele vai expressar, Ele vai transpassando a natureza dEle para nós, o caráter dEle para nós, numa caminhada, numa comunhão, numa intimidade. Por isso que Ele fala: vocês são meus prisioneiros, vocês precisam andar de forma digna daquilo que vocês foram chamados, porque eu preciso expressar todo o meu caráter em vocês, sabe? Então isso é muito precioso quando nós podemos ver. Então, se nós somos de Cristo, né, como diz aqui no verso 24, aliás, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência, sabe? Então, se nós tomamos a nossa cruz e vamos com o Senhor Jesus, nós vamos poder andar sim, de modo digno da vocação a que fomos chamados, sabe, irmão? Como isso precisa ser algo maravilhoso nas nossas vidas, sabe? Como isso precisa ser algo real para nós, porque o Senhor tem nos encontrado, o Senhor tem falado com cada um de nós, e o desejo dele é que cada dia nós sejamos mais e mais parecido com o nosso irmão mais velho, né? Que é Jesus Cristo, sabe? Então, irmãos, isso é muito precioso nós poder ver que todos esses frutos, agora, irmãos, esses frutos não vai ser colocado dentro de nós se os nossos desejos estão aí dentro ainda, sabe? Não tem como o Espírito Santo encher o nosso coração, porque o nosso coração está cheio. Então, por isso que nós temos que tomar a nossa cruz e seguir o Senhor, né? Nós não podemos nós não podemos achar, não, nós estamos no tempo da graça, cruzemos os braços porque nós já recebemos a vida de Cristo, agora cruzemos os braços que a graça é que vai vir até nós. A graça já veio, a graça já nos habilitou a entrar, sabe, na vida cristã. A graça já nos acompanha o dia todo, irmãos. A graça e a misericórdia, a graça e a misericórdia. A graça porque o Senhor está junto conosco, e a misericórdia porque nós não somos destruídos segundo aquilo que nós merecemos, né? Porque graça é Deus dando tudo a quem nada merece, né? Isso é graça, né? E misericórdia é Deus não dando aquilo
que nós não merecíamos, sabe? Porque nós merecíamos o inferno, a graça nos tirou. Agora a misericórdia faz com que nós não voltemos para o inferno, sabe? A misericórdia do Senhor. O Salmo diz que a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos, porque junto com a misericórdia do Senhor vem a longanimidade dele, esperando nós, né? Mas que o Senhor nos conduza, né? Então, irmão, voltando lá para Efésios capítulo 4, nós vamos poder ver nesse capítulo 2 aqui, agora como é que nós vamos andar juntos, né? Ele fala assim, no verso 2, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós só vamos poder exercer isso juntos com os irmãos se realmente Cristo for a nossa vida, se nós estamos realmente andando de forma digna do Senhor, porque senão, irmão, nós não vamos ter condições de suportar, sabe? Nós vamos chutar o balde rapidinho, sabe? Nós não vamos suportar os irmãos, porque pensa somente o amor do Senhor, né? E aí o verso 3 ele fala assim, esforçando-vos, sabe? Esforçando-vos. Então, esse esforçar, há um trabalho para ser feito. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, sabe? Esse esforço é algo que vem do Senhor, porque fora do Senhor, irmãos, nós não vamos nos esforçar para que, e aqui ainda fala, esforçando-vos diligentemente, colocar toda a atenção no trabalhar de uns para com os outros, no suportar uns aos outros, né? Por que, irmãos, que nós devemos nos esforçar? Porque ele fala assim no verso 4, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, irmãos, só há um corpo, e nós somos membros desse corpo, aonde Cristo é o cabeça, e nós somos os membros. Então, se nós estivermos andando de forma inadequada, vamos colocar no nosso corpo físico, né? O pé querendo ir para a direita, o pé direito querendo ir para a direita e o pé esquerdo querendo ir para a esquerda. Não vai, esse corpo vai dar problema, sabe? Então, quando esse corpo está ajustado, recebendo toda a instrução do cabeça, que é Cristo, cada um de nós recebendo a instrução, então que nós vamos seguir a vontade do cabeça, e não cada um de nós, porque todos nós formamos um corpo só, né? E um Espírito, então o Espírito que habita em mim, habita em cada um dos irmãos, sabe? Então o Espírito vai direcionar do mesmo jeito, sabe? De uns para com os outros, né? E também todos nós fomos chamados com um único propósito, a vida eterna, sabe? A vida eterna. Isso é muito precioso, né? E aí no verso 5 vai dizendo assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Olha que precioso isso. Então nós somos guiados pelo Espírito do Senhor, que conduz a sua igreja, aonde Cristo é o cabeça de cada um de nós, aonde todo o suprimento, por isso que ele diz, por isso que nós olhamos lá no verso 12, né, que todos precisam chegar ao pleno conhecimento de Cristo, para que não haja divisão. Então eu preciso compreender qual é o meu lugar, o que o Senhor tem para mim. O irmão Silvino precisa compreender qual é o lugar dele, o que o Senhor tem para ele, certo? Então cada um de nós, na dependência do Senhor. Agora, como é que nós compreendemos qual é o nosso lugar? Sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes nós ficamos 20 anos perguntando para o Senhor, Senhor, qual é o meu lugar no corpo?
qual o meu lugar? E o Senhor Jesus disse assim: tome sobre você o meu jugo e vamos andar junto, eu e você, que é nessa caminhada que eu vou te mostrar. Sabe o que é, sabe, você compreender da parte do Senhor, sabe, como que eu devo agir para que eu realmente possa cumprir a vontade do Senhor. Porque muitas vezes, irmão, nós temos boa vontade de servir, mas estamos servindo de forma inadequada, né? Veja, já estamos indo para o final. Eu quero só ler esse texto para nós, Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quietava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Então, o que isso traz para nós, irmãos? Que muitas vezes nós temos boa vontade de servir ao Senhor, mas queremos servir do nosso jeito, do jeito e até mesmo com um coração sincero diante do Senhor, mas de forma inadequada. Sabe, irmão, aqui então o Senhor está ordenando. Não é que Marta não precisava servir, Marta precisava servir. Tanto é que nos outros evangelhos, quando a gente vê o Senhor Jesus juntamente na casa onde Marta e Maria estavam, a gente vai ver Marta servindo ao Senhor. E nenhuma reclamação houve, nem da parte dela, nem uma repreensão do Senhor, porque o Senhor ajustou. Então, Senhor, como que nós devemos servir ao Senhor? Como que nós devemos servir a igreja do Senhor? Devemos servir ao Senhor primeiro, sabe? Maria estava ali aos pés do Senhor, servindo ao Senhor. Então o Senhor disse: Maria escolheu a boa parte, e aquilo que ela ouvir, aquilo que ela aprender, ninguém tira dela, sabe? Então, ali quando a gente serve a igreja sem o Espírito Santo conduzindo, a gente vai reclamar, a gente vai arrumar briga, encrenca, sabe? Vai ter sempre picuinha, sabe? Agora, quando é o Espírito Santo, a gente vai servir por amor, não está servindo as pessoas, a gente está servindo Cristo que vive naquela pessoa. A gente vai suportar, por quê? Porque eu estou servindo a Cristo, porque Ele me deu longanimidade, Ele me deu bondade, sabe? Então eu vou poder ser fiel a Ele, servindo a igreja dele, sabe? Então é muito importante. Como que nós sabemos qual é o nosso lugar no corpo? Aos pés do Senhor, nos consagrando ao Senhor. Sabe, pela manhã, aquele dia: Senhor, esse dia é teu, Senhor. Eu me consagro ao Senhor, sabe, e vou trabalhar, e vou viver a minha vida, mas com pensamento voltado para o Senhor, sabe? Então a gente vai poder mudar a nossa vida, mas o princípio está aqui: ouvir o Senhor, para que então depois eu possa servir a Ele, sabe? Porque quando, lá em Atos capítulo 13, quando a igreja lá em Antioquia, lá tinha profeta, tinha os pastores, tinha evangelistas, estavam todos eles reunidos, eles estavam servindo ao Senhor, estavam jejuando e servindo ao Senhor. Então o Espírito Santo disse para eles: separai-me, pois, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho para que eles façam. Sabe? Então eles estavam servindo ao Senhor,
estavam juntos, reunidos, mas servindo ao Senhor. Então eles puderam ouvir a voz do Espírito, e nós estamos aqui hoje, irmão, graças a esses irmãos. Porque ali começou o evangelismo, sabe? Em todos os lugares, através de Paulo e Silas, e Barnabé, aliás. Paulo e Barnabé, né? Então eles puderam sair naquela missão, movida pelo Espírito Santo, né? Então, graças ao Senhor. Por quê? Porque eles viram como que é o princípio do Senhor, servir a Ele, né? E depois ser ordenado. Irmãos, não negligenciemos o chamado do Senhor para cada um de nós. Vamos encontrar dificuldades? Vamos. Vamos encontrar tribulações? Vamos, sabe? Mas, irmãos, uma coisa é certa: o Senhor estará junto conosco, tirando todas as barreiras, sabe? Para nós encerrar mais esse texto, irmãos, um texto muito precioso que nós vimos hoje pela manhã, Salmo de número 46. Sabe, irmãos, esse salmo precisa ser algo muito real para nós, para o nosso viver diário, o nosso viver, essa confiança que devemos ter nesse Senhor que nos comprou, esse Senhor que chama nós para sermos seus servos, né? Então o Salmo ele fala assim, nós vamos ler os primeiros 3 versos só. Fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os mares se estremeçam. Os montes se estremeçam. Então, irmãos, o que está falando aqui, irmão? Por mais, e aqui está colocando questões da natureza. Há algo mais terrível do que a natureza, do que terremotos, essas tribulações terríveis. Mas o Senhor é o nosso socorro bem presente, sabe? Ele é bem presente, Ele não vai ser presente, Ele é bem. Podemos ter plena certeza, irmãos, de que Ele está junto conosco. Aonde nós estamos, o Senhor está conduzindo. O Senhor é aquele que está nos conduzindo, não porque nós merecemos, mas porque a misericórdia dEle é grande para conosco, né? Então, irmãos, precisamos sim, diante de todas essas tempestades que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos confiar nesse Senhor, que Ele é a nossa fortaleza. Não vamos buscar segurança nesse mundo, não vamos buscar segurança na política, não vamos buscar segurança nas nossas finanças. Não, irmãos, nós devemos buscar segurança no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro nestas tribulações. Ele é que vai nos fazer com que nós passamos por essas dificuldades, e aí nós podemos compreender. Por isso que lá diz assim: veja como é que você está andando, né? Nós devemos andar do modo digno que nós fomos chamados, sabe? Nós fomos chamados para expressar o caráter de Cristo. Aonde nós estiver, o bom perfume de Cristo precisa ser exalado, e que o Senhor nos ajude, irmão. Realmente que o Senhor tome as nossas vidas e nos chacoalhe, sabe? Nos chacoalhe para que realmente o caráter de Cristo, e como o mundo precisa ver o caráter de Cristo na sua igreja, sabe? Na sua igreja. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém? Querido Pai, somos gratos por mais esse momento diante do Senhor. Senhor, como é precioso nós podermos abrir a Tua Palavra e receber toda a instrução do Senhor, receber toda a revelação do Senhor. Agora, Senhor, por misericórdia, Senhor, visita cada um de nós.
Visita na nossa intimidade, Senhor, no nosso coração. Ganha as nossas vidas. Senhor, nós não queremos mais ser os mesmos, Senhor. Nós não queremos mais viver do jeito que nós queremos nesse mundo. Mas por misericórdia, Senhor, revela o andar do Senhor em cada um de nós. Revela o Teu propósito em cada um de nós. Ó Senhor, que o Espírito Santo pegue firme conosco, Senhor. Não nos deixe descansar, não nos deixe dormir essa noite, Senhor, a não ser que nós nos dobremos aos Seus pés e clamamos pela Tua visitação no nosso coração. Só assim nós seremos fiel ao Senhor. Só assim nós seremos aqueles que vão honrar o Senhor em todos os lugares desse mundo, Senhor. Somente se Cristo tocar em nós. Somente assim, Senhor. Por isso, visita nós, transforma nossas vidas e ajuda-nos. Ó Senhor, visita cada vida que está aqui hoje. O Senhor conhece a dificuldade de cada um, Senhor. Ó Senhor, leva-nos, convence-nos da Tua palavra, Senhor, porque nós cremos que a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ó Senhor, visita, Senhor. Ajuda-nos. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.